Então tá, pessoal, continuando. Né, então, o nexo causal, a fonte independente. Até dei um exemplo, né, de que, enfim, por exemplo, a polícia faz, né, qualquer das polícias faz uma abordagem policial e, enfim, consegue encontrar uma quantidade de droga ali configurando um tráfico, mas essa abordagem, né, eu tinha passado aqui no quadro exemplo, essa abordagem foi oriunda de uma interceptação telefônica de algo que foi ouvido no 16º dia. Né, ou seja, prova que é ilícita porque a interceptação telefônica elas são 15 dias. Por algum descuido da operadora, ela continuou aquela operação. Enfim, essa prova derivada, né, que foi o encontro da droga, depois o encontro da droga, então, depois foi lavrado o auto, as testemunhas, o auto de constatação, tudo isso são provas derivadas de uma prova ilícita. Todavia, né, eu comentei, vamos dizer que por um acaso, naquele mesmo momento também houve aquela abordagem, porque alguma testemunha dentro de um inquérito policial de uma outra delegacia comentou que aquela pessoa estava transportando droga. Aqui eu tenho uma fonte independente que é lícita. Então, com isso, se consegue justificar a não derivação da prova ilícita nesse caso. E aí, pessoal, nós temos um outro caso, que daí esse sim eu não falei lá em princípios, comentei na aula passada. São duas coisas. Uma é a descoberta inevitável. A descoberta inevitável é quando eu tenho uma prova derivada ilícita, todavia a descoberta dela seria inevitável. E aí eu até comentei um caso verídico, que na verdade é o caso que na realidade justificou essa teoria, que ele fala o seguinte, era um caso, então, enfim, tinha sumido um corpo, esse corpo havia sido enterrado, e a polícia delimitou uma área e começou a cavar ali naquela área para procurar o corpo. Nisso a população se revolta, tortura a pessoa e a pessoa diz onde é que está o corpo. E aí é encontrado o corpo justamente naquela área ali onde a polícia estava cavando. O que acontece que aí, obviamente, se advogou pela uma prova derivada ilícita, o encontro deste corpo, todavia, o que o tribunal entendeu é que era uma descoberta inevitável, porque a polícia ia chegar naquilo ali porque ela estava cavando aos arredores. Ela só não tinha dado tempo ainda de cavar aquele buraco ali. Né? Então se entendeu como uma descoberta inevitável. E além disso, né, o que também comentei com vocês, para a gente encerrar então essa revisãozinha aqui, é o encontro, que esse aqui acaba acontecendo bastante, que não é uma prova ilícita, tá, pessoal, derivada, mas não dá para deixar de falar, que é o encontro fortuito. Tá? O encontro fortuito, o que é, pessoal? É o seguinte, por exemplo, e é bem comum, né? Digamos, a gente pede uma busca, bom, isso é bem comum, até, por exemplo, peço uma busca de qualquer coisa, uma busca de tráfico, só pelo tráfico por si só, ou uma busca, por exemplo, de um crime funcional, vamos lá, um peculato. Peço uma busca e aí tu encontra uma arma na casa que não tem registro, né? Que daí vai configurar lá o 12 da Lei 10.826, a Lei de Armas. Então, assim, a arma não está registrada, a arma tem que estar registrada no SINARME, né, que é o sistema que é gerenciado pela Polícia Federal. Então tem que ter o registro junto ao SINARME, a pessoa não tem o registro. Bastante comum. Então fazer uma busca, vai lá, acaba encontrando uma arma de fogo. Né? Então, na verdade aqui, a gente tem um encontro fortuito, não era o objetivo daquela diligência. A gente tem um encontro fortuito. Ou, por exemplo, que nem eu comentei na aula passada, é um exemplo mais emblemático, a gente ter, por exemplo, enfim, uma busca, por exemplo, por tráfico, e lá encontrar, digamos, cartas que levou a desvendar um homicídio. Isso aconteceu em Araranguá. Então, nas cartas lá entre presidiário, a pessoa lá confessou um homicídio naquela carta. Então, né, é um encontro fortuito aí. Então tá, pessoal. Não era isso que eu tinha para a gente lembrar da aula passada. E aí, então, vamos começar a falar de provas em espécie.
apagar aqui. Provas em pessoal, então. Primeira coisa, vamos botar aqui. Então, as provas em espécie. Primeira coisa, pessoal. Perito oficial e o perito não oficial. Porque, claro, quando a gente remete a provas, a gente está falando aqui muito de perícia, né, pessoal? Ou seja, a perícia, então, é que vai fazer daquele vestígio, que a gente comentou antes, por isso o conceito é muito importante, é a perícia que vai fazer daquele mero vestígio uma evidência, né, algo comprovado, né, que daí depois com a interpretação, a investigação vai tornar em indícios. Então tá, ou também, né, durante a instrução processual, vai também tornar indícios. Então é o seguinte, o perito oficial, pessoal, para uma perícia, vai bastar, certo, um perito. Ok? Vai bastar um perito. Esse perito tem que ter curso superior. Curso superior, ok? E também, esse perito, ele presta compromisso, né, em relação à verdade, presta compromisso, só que na sua posse. Então, ele não vai ter que, a cada perícia, tá, ficar prestando compromisso, toda hora. Ir lá fazer juramento, não vai precisar. Tá? O que acaba acontecendo, pessoal? É óbvio, e aqui a legislação, ela não destoou da realidade. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos, obviamente, algumas situações em que eu não vou encontrar perito. Ok? Isso é muito comum. Por exemplo, eu agora, antes de vir para Florianópolis, estava trabalhando numa comarca bem pequena. Não sei se alguém já ouviu falar, alguém de lá, Anita Garibaldi. Não é uma comarca bem pequena. Né? Uma comarca de 3 municípios. É Anita, Abdon e Celso Ramos. Não o governador Celso Ramos, tá? Celso Ramos só. O que acontece? Comarca bem pequena, não tem perito. O perito mais perto é Lages, ou no caso para Celso Ramos e Abdon é Campos Novos. Bom, isso. Enfim, o que vai acontecer? Muitas vezes, muitas situações, ou pasmem, já aconteceu quando eu trabalhava na comarca de Braço do Norte, que é próximo a Tubarão. Um dia precisei de perícia, foi um momento, hoje felizmente não acontece mais isso. Mas ocorreu o incêndio de uma residência. Tá? Foi um caso bem emblemático, assim, porque era uma residência, ou seja, nós fizemos uma operação de tráfico lá bem grande, num morro, prendemos 11 pessoas, e aí aconteceu, foi uma investigação de 1 ano e pouco, aconteceu que os traficantes desconfiaram de uma casa que nós supostamente estaríamos utilizando para fazer campana. Aí eles foram lá e botaram fogo na casa. E aí a gente precisou fazer perícia, eu tinha inclusive a pessoa em flagrante, né, conduzida em flagrante, precisei de perícia, não tinha perito em Tubarão. Não tinha perito. O Tubarão ficou tipo 1 mês e pouco sem perito. Enfim, o que eu vou fazer? Nomear perito ad hoc. E aí o que acontece? A perícia ad hoc, pessoal, peritos não oficiais, eu vou precisar de 2 peritos. Tá? Então, já que não é o perito oficial, então eu preciso nomear 2. Tá? Essas 2 pessoas também têm que ter curso superior. E além do curso superior, né, como elas não estão empossadas como perito, eu estou nomeando de forma precária para aquele ato só, elas têm que prestar o compromisso. Prestar compromisso para aquele ato, ok? Aqui está a grande diferença, então. São 2, né? E presta compromisso para aquele ato. Ok? Então aqui está a diferença e aqui interessante porque o Código de Processo Penal não, digamos, não destoou, né, no caso da lei.
Então tá. Não esquecer que tanto um quanto o outro, botar aqui embaixo, ele pode responder pelo crime de falsa perícia. Está lá no Código Penal. Falsa perícia, já que presta compromisso de dizer a verdade, que é o artigo 342, então. Opa, do CPP, do CP. Tá? Então, essa perícia é falsa. Da mesma forma, pessoal, aí algumas questões em relação ao perito. Né? O perito ele pode alegar alguma causa de suspeição, certo? Que a gente... alguma causa ou seja, que é suspeito daquele fato, enfim, é compadre, é parente, né? Então pode alegar, porque afinal ele vai prestar compromisso, então se por alguma questão ele não pode prestar compromisso, não nesse ato, né? Eu estou envolvido nesse ato, então pode, ou seja, alegar algum caso de suspeição e ser nomeado outro perito para aquele ato. Então tá. Além disso, pessoal, o perito, ou seja, o delegado e o juiz, eles têm poder, pessoal, de certo, em relação à perícia. A perícia. O que quer dizer isso? O delegado requisita uma perícia, pede uma perícia, ou o juiz também, o perito não pode dizer não. Ele até pode achar assim, olha, não tem fundamento isso aqui que o delegado está me pedindo, não tem fundamento isso aqui que o juiz está me pedindo, no caso, mas assim, pessoal, o perito não pode, simplesmente não pode dizer não, pessoal, aqui nesse caso. Essas questões estão aqui no artigo 277. Então ele não pode, né, ele não pode dizer não em relação a isso. Ele vai ter que fazer essa perícia por mais que não concorde, acha que não vai chegar a alguma coisa. Em relação à atuação das partes na perícia, aquilo que já foi falado, né, na formação da prova, o que vai tornar ela uma prova, né, que a gente comentou, é a submissão ao contraditório. Então, ou seja, as partes podem contraditar, pessoal, os quesitos. E também podem, né, nomear um... Eu quero chamar de perito, mas, ou seja, nomear um assistente técnico. Claro, isso aqui, pessoal, eu acho que são casos aqueles maiores, assim, tal. Eu me lembro de ver isso naquele caso que foi bastante televisionado, da Isabela Nardoni, se lembra aquele caso? Pois é, nesse caso, a defesa, que até eu acho que era o pai da suspeita, né? Que era advogado, acho que fez a defesa dela. Acho que foi, né? Isso, o pai dela era advogado, se não me engano. O pai dele. Ah, tá, o pai dele. Isso, o pai dele, eles contrataram um assistente técnico. O que acontece aqui sobre o assistente técnico, pessoal? Em relação ao assistente técnico, então, defesa, ou seja, até para poder questionar a prova pericial, pode contratar um assistente técnico. O que acontece? Tem que ter aprovação do juiz, ou seja, isso tem que ser submetido ao juiz. Tá? Outra coisa, ele vai poder fazer o assistente técnico a perícia dele? Pode fazer. Só que ele vai fazer, ou seja, depois da perícia oficial, correto? Então, ou seja, ele vai fazer isso depois da perícia oficial. Me lembro que até o assistente técnico, que é um perito já aposentado que eles contrataram, deu várias entrevistas, tal, enfim, né, aproveitando para fazer a propaganda dele, né? Foi um caso bastante noticiado. Então tá. E além disso, pessoal, depois da perícia oficial,
esse assistente técnico, ele vai ter que fazer essa perícia, pessoal, no ambiente oficial. O que quer dizer isso? Ele não pode pegar e levar lá para o laboratório dele, tá? Levar lá para a casa dele para fazer. Certo? Ele ou seja, essa prova, pessoal, aquilo que é chamado, daí não vem muito ao caso aqui para vocês, mas é o que se chama de cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia em relação àquele vestígio, agora já é evidência que está apreendido, não pode ser quebrada a cadeia de custódia, que é qualquer coisa que leve a algum momento ser questionado esse vestígio, essa evidência, né, que tenha sido contaminada, correto? Então, para evitar a contaminação dessa evidência, então, agora já é evidência, o que vai acontecer? Não pode se quebrar a cadeia de custódia. Então, por isso, esse assistente técnico ele vai ter que trabalhar no ambiente oficial. Ok? Ele vai poder fazer o dele, mas em ambiente oficial. Isso aqui, deixa eu colocar aqui, está no artigo, então, 159. Ok? Aqui não... Ah, tá. Já vamos, então, para o corpo de delito. Então tá, pessoal. Continuando aqui. Oi? O perito não oficial, ele é remunerado? Não. O perito ad hoc não é remunerado. Há uma discussão, tá? Isso sei bem, em relação a médicos, por exemplo. Mas, tipo lá em Anitta, o médico lá do hospital, ele fazia os exames de corpo de delito, no corpo de vítimas, né? Fazia para nós, né? No caso, ele fazia com o perito ad hoc, sempre fez a vida inteira. Porque, isso aí, o médico do SUS, porque imagina, o médico legista que responde lá por Anitta é o médico lá de Lages. Então, assim, ó, não tem como, nem nós temos como levar, enfim, ou seja, nem as polícias, né? Tem como levar, ou seja, cada vítima pegar e levar lá para Lages 104 km, 110 km, entendeu? Isso é muito comum, porque os médicos legistas são poucos, tá? Médicos legistas oficiais que pertencem ao corpo do IGP, e ou seja, são muito poucos. Então, assim, ou seja, muitas vezes os médicos, né, a gente solicita para que faça essa perícia ad hoc. O que acontece que nesse caso, até inclusive é o seguinte, já basta encontrar um, imagina tem que encontrar 2 médicos. Tá? Aí nesse caso se faz com um médico, né? Até porque, por exemplo, vamos lá, o caso mais comum, Lei Maria da Penha. Tá? E assim, sendo aceito, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a 9.099, ela aceita, por exemplo, aquilo que chama uma declaração médica. Né? Aceita. Porque depois, digamos que lá na instrução processual, tá? Foi boa a tua pergunta. E agora, se depois na instrução processual, digamos que o juiz, ele tem a necessidade, até para submeter a contraditório, para poder fundamentar a sua decisão, que aquela declaração médica, vamos chamar assim, porque eu não consegui submeter a um médico só, a 2 médicos. Ele quer que aquilo se torne um laudo pericial, oficial, eu posso fazer de maneira indireta, que até era o que eu ia falar agora. Já vou começar a falar sobre isso. Que é o quê? O laudo indireto, eu pego aquela declaração médica, encaminho para o médico legista, para ele fazer a perícia com base naquela declaração médica. Aí isso é um laudo pericial indireto. Porque, ou seja, o médico legista não está vendo a pessoa, mas está vendo uma declaração médica. Como, por exemplo, recolher prontuário. Né? Ou seja, fazer um laudo pericial com base no prontuário médico. É possível, vai ser indireto e não direto, entendeu? Aí sim, porque até então eu submeti apenas um perito. Né? Então não vai ter aquele valor, né, de laudo pericial, mas a gente pode considerar, digamos, uma declaração médica, certo? Agora, claro, tu perguntou da remuneração, né? Só aproveitei o teu gancho para explicar essa parte que é bastante importante. Agora, a remuneração, tese, não é remunerado, tá? É que eu sei que tem alguns médicos, assim,
tipo, querer litigar em juízo, tal, para receber isso. Aí não sei se levou ou não, acredito que não, enfim, mas não é remunerado, tá? Porque o Código de Processo Penal, ele diz ali, ou seja, o juiz, o delegado, ele pode nomear DOC. Tá? Ele tem esse poder de nomear DOC, inclusive sob pena do crime de desobediência. Né? Tipo, não quero fazer a perícia. Não, estou te nomeando, é uma ordem. Né? Então, sob pena de responder pelo 330, por exemplo, do Código Penal. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre, então, corpo de delito. O que acontece aqui, pessoal? Crime que deixa vestígios, lá o artigo, acho que é o 184, ele vai dizer da necessidade, então, necessidade do exame de corpo de delito. Ok? Então, ou seja, delito deixou vestígios, exame de corpo de delito. Qual é o delito que deixa vestígios? Isso vocês estudaram lá em penal, provavelmente. É delito, aquele é não transeunte. Porque o delito transeunte é aquele que transita, que passa. Né? Agora, o não transeunte é aquele que fica, ou seja, vai deixar uma marca. Já deixou uma marca, então deixou vestígio. Lá o CPP vai dizer, precisa fazer o exame de corpo de delito. Né? Esse exame de corpo de delito, ele vai ser feito, então, através de um laudo pericial né, que muitas vezes a gente também chama, vou botar só a sigla aqui, tá, pessoal? AECD, ou seja, vai ser um auto de exame de corpo de delito, ou seja, o laudo pericial é o auto, né, que vai materializar aquele exame de corpo de delito, correto? Então, fechou. Nós vamos... Opa, botei laude, não sei de onde. Laudo pericial. Esse laudo pericial, então, já comentei, ele pode ser direto e indireto. Então tá, já comentei. O direto, então, vai ser quando a pessoa vai ser submetida diretamente, o vestígio, né, vai ser submetido diretamente a exame pelo perito. Então, ou seja, por exemplo, uma lesão corporal, né, ou seja, o perito vai verificar ali aquela equimose, aquela escoriação diretamente naquele corpo de delito. Da mesma forma, por exemplo, enfim, num crime contra a dignidade sexual, o exame ginecológico, no caso, num crime de homicídio, né, vai ser feito cadavérico. Então, ou seja, vai fazer o exame diretamente naquele corpo de delito. Agora, nós temos a possibilidade, então, que eu já adiantei para vocês, do laudo indireto. O indireto, pessoal, o exame indireto, ou seja, o laudo indireto que eu falei para vocês, é aquele laudo que é feito com base, né? Então, muito comum isso nos exames, né? Nos exames de corpo de delito, que eu tenho, por exemplo, uma declaração médica, já dei exemplo para vocês. Além disso, pessoal, o seguinte, se não é feito o exame de corpo de delito, tá? Se não é feito o exame de corpo de delito, ele pode ser suprido, isso está lá no CPP, pode ser suprido pela prova testemunhal. Tá? Por algum motivo não foi possível fazer o exame de corpo de delito, então, né, ele pode haver essa supressão por prova testemunhal. Então tá, e aí o indireto, então a gente já viu possibilidade então, de se fazer isso de maneira indireta. Então, isso daí a gente remete, como eu falei para vocês, aos crimes não transeuntes, tá? Os crimes não transeuntes que vão deixar o exame, diferente então do
transeunte que vai deixar o vestígio. Oi. Ah, tá. O laudo indireto, como que vai ser? É aquilo que eu falei, ou seja, por exemplo, o caso do médico, né? Ele não vai estar fazendo o exame diretamente naquela equimose da vítima. Né? Não vai ser o médico legista não vai estar ali fazendo equimose. Ou seja, por exemplo, eu vou pegar, não foi possível levar o médico legista, mas essa vítima, por exemplo, ela foi submetida, ela foi encaminhada ao hospital e ela foi atendida no hospital. Então, o que se faz? Ou seja, por exemplo, eu requisito o prontuário médico, que daí é uma outra discussão, porque daí tem hospitais que não fornecem, tem hospitais que fornecem, outros que não. Né? Tem alguns que dizem que é só com autorização judicial por causa da lei de sigilo médico. Então tá, aí eu pego então ou seja, esse prontuário e encaminho para o médico legista para fazer de forma indireta. Ou seja, ele vai fazer com base em documentos e não diretamente no vestígio. Isso. Ok? Por isso não vai ser direto. Tá. Vou falar sobre o complementar. Faltou uma coisinha, né, pessoal? Além do direto e indireto, falar sobre o complementar. O que é isso do complementar, pessoal? É o seguinte. Lá no artigo 129, lá na lesão corporal, eu não vou me lembrar, eu só me lembro que é inciso 1, não me lembro o parágrafo, mas é o seguinte. Uma das hipóteses, porque o que aconteceu? Vamos lá, lesão corporal, tá? Vamos começar do princípio. Pessoa foi agredida fisicamente, qualquer pessoa foi agredida. Ela tem uma lesão corporal, tá? Foi feito o laudo pericial, confirmou. Fulaninho lá teve equimose no braço, enfim, papapá. Só que vamos dizer que naquele caso, o médico percebeu, olha, aqui pode ser que ocorra nesta pessoa uma hipótese de que ele fique pelo menos 30 dias, certo? Sem a sua ocupação habitual. Tá? Digamos, o cara é motorista de ônibus, ele vai ter que ficar 30 dias afastado. Mas é uma hipótese, por quê? Porque eu só vou poder saber isso depois de 30 dias. Então, essa pessoa vai ter que ser submetida a um exame complementar. Tá? Que vai ser, então, lá pelo 129, eu só não me lembro o parágrafo, pessoal, mas eu me lembro que é inciso 1, é tipo um parágrafo primeiro, segundo ou terceiro, que vai trazer da lesão grave, lá no Código Penal, se alguém tiver aí em mãos, depois passa, eu insiro aqui, ele vai dizer a necessidade, então o médico já vai colocar ali, porque no laudo, o que acontece? Para encaminhamento do exame de corpo de delito, ou para qualquer laudo pericial, o delegado de polícia, a autoridade policial tem que fazer quesitos. E um dos quesitos é se a pessoa ficou incapacitada, né, ou seja, para as atividades habituais, tal, por mais de 30 dias. Então tá, o que aconteceu? Então o médico já vai colocar lá, reavaliar, né, daqui 30 dias. Então, ou seja, daqui 30 dias a pessoa vai ter que estar lá para um exame complementar, para poder configurar, então, o delito na forma qualificada, né? Então, agora é o seguinte, tem alguns casos, né, só para a gente não esquecer, e aí a gente tem que remeter novamente lá ao Código Penal, da lesão gravíssima, né, pessoal? Que é a debilidade permanente. Não sei se vocês se lembram disso lá do Código Penal. Então, nesses casos, muitas vezes o médico vai colocar lá, porque lá nos quesitos está, causou debilidade permanente, de função, tal, que o médico vai pedir uma reavaliação, algumas vezes para daqui 90 dias, algumas vezes para daqui 180 dias. Então, né, isso aqui vai depender muito. Eu já tive casos aí, enfim, que 90 dias, depois pediu mais 90, em regra 180 dias. Né, mas vai depender daí caso a caso. Ou seja, uma necessidade de mais um exame complementar. Certo? Então, muitas vezes, só para a gente ter a noção, que a perícia, muitas vezes o exame do corpo de delito, ele não se encerra naquele primeiro exame. Certo? Pode haver necessidade de sucessivos exames complementares. Tá? Ou, muitas vezes, claro, eu trouxe um caso só para a gente não ficar só no exame de corpo de delito, aqui de lesão corporal, que digamos, é
É o que a gente mais vê na prática e é o exemplo de livro. Mas assim, ó, não se bitolem só nisso. Muitas vezes é comum, por exemplo, existe uma perícia, né, foi formulado quesitos, e muitas vezes a própria perícia, ela te traz mais alguns elementos. Vamos lá, por exemplo, perícia ambiental, pessoal. Perícia ambiental, comum de acontecer isso. Eu tive lá um inquérito lá com uma perícia ambiental, só para abrir a mente de vocês, porque quando vem um exemplo, sai do exemplo comum na prova e a gente pensa, será que isso é pegadinha? Né? Por isso que eu trago só isso para vocês. Que é o seguinte, por exemplo, foi solicitado lá um exame era para ver se tinha o crime de contaminação, poluição, que é o 54 lá da Lei 9.605, e aí foi no laudo pericial se verificou que tinha realmente o 54, porque tinha causado, enfim, um possível dano à saúde pública e tal. Quer dizer, à saúde humana, desculpa. E aí, só que, pelo laudo dava para perceber, ficou em aberto, que não era só aquele investigado que tinha cometido o crime, pelo menos mais uns 3. Aí o que? Daí foi solicitado, então, um exame complementar, para que fosse verificada a possibilidade dos demais, né, coautores no caso. Então, pessoal, o exame complementar, perfeitamente possível, tá? Bastante comum, então, na lesão corporal, mas pode ser utilizado para outros delitos perfeitamente. Ok? Então tá, deixa eu ver mais o que se tem. Faltou alguma coisa do exame. Tá, depois, nesse conteúdo do corpo de delito, vem só alguns outros exames. Outros exames. Mas aqui não tem comentários. Só cuidar, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, exame laboratorial, tá? É possível. Exame laboratorial. Uma coisa que fala ali, aí esse sim. Então, laboratorial. Exumação. Vamos só falar de exumação, vamos para o intervalo. A exumação, pessoal, ela precisa de autorização judicial, tá? Então, esse aqui, a autorização judicial. Olha, é um exame complicado, depois tem que botar a roupa fora. Fica inutilizada a roupa, na prática, sério. Mas o seguinte, exumação, o que é exumação? Ou seja, aquele corpo, né, ou seja, que já está enterrado, né, ou seja, desenterrar esse corpo, ou se está numa urna, enfim, né, de não sei, desenterrar porque a gente sempre pensa que está, né, num caixão lá debaixo da terra, mas enfim, pode estar numa urna funerária, o que for. Né, ou seja, há alguma dúvida. Imagina que esses dias fizeram um exame foi no João Goulart, eu acho, né, o ex-presidente, imagina, está desde 1960 e a morte dele foi o quê? Acho que 60 e poucos, enfim, né? 64, por aí, 66, enfim. Imagina, foram desenterrar agora. Né? Se não me engano, foi do João Goulart. Então, imagina, pessoal. Sei quantos anos depois, provavelmente só osso lá, né? Mas então, exumação, né, precisa de autorização judicial. Então, vamos para o intervalo e a gente continua, então, os exames em espécie.